Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Bom dia. Falar hoje sobre pequenas concessões, pequenas coisas, pequenas atitudes que nós damos consentimento e que é errado. Vou colocar uma musiquinha aqui. E que é pecado. Na verdade, não existe pecadinho, pecadão. Não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Não existe, esse pecado aqui, esse erro aqui é pequenininho, não vai dar nada, vou fazer. Essa mentirinha aqui, justifica, até Davi mentiu, se fez de louco, vou fazer também. Eu vou deixar aqui, vou passar a perna em alguém aqui, vou tirar uma certa vantagem. Afinal, eu tenho que preservar a minha reputação. Sempre a minha reputação, sempre é eu em primeiro lugar. Então eu vou passar a perna aqui e tá tudo bem. Como eu tenho que sempre estar elevado, eu vou diminuir outra pessoa e tá tudo certo. Não existe isso. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Certa vez, eu conheci uma pessoa que antes, há um tempo atrás, tinha vício em bebida alcoólica. E essa pessoa começou a falar assim: eu vou começar a beber cerveja sem álcool. Começar a beber cerveja sem álcool porque não faz mal. Até crente pode beber cerveja sem álcool. E essa pessoa estava próximo a mim e eu falei: cuidado. Um abismo chama outro abismo. Agora começa com a cerveja sem álcool, mas você já teve um histórico anterior. Começa com a cerveja sem álcool, depois você vai querer ter vontade de tomar a com álcool e assim vai voltando como era antes. E não foi que da cerveja sem álcool começou, vou comprar uma aqui para experimentar, vou comprar outra ali. No fim, a pessoa já estava indo ao bar, beber, perdendo as rédeas. A questão do pecado, que está escrito em Isaías 59:2, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, é a prioridade que nós estamos dando ao pecar. Quando nós pecamos, nós não estamos tendo controle sobre aquilo que nós deveríamos ter. Se você tem que ter controle sobre tudo que está em suas mãos. Você tem que ter um controle sobre si mesmo. Você tem que ter um controle sobre o que você fala. Você tem que ter um controle sobre o que você vê, sobre o que você ouve. E controlar até mesmo o que você sente. Se você não tem esse controle, você vai viver à deriva e vai ser prejudicial para você, certo? Agora, se você tem um domínio, as coisas são fáceis? Não, mas elas começam a entrar no eixo e você vai saber priorizar as coisas e você vai saber priorizar a presença de Deus na sua vida. E porque Deus, ele é santo. E o pecado é como se fosse uma sujeira que suja as nossas vestes. Por mais pequeno que seja, aos olhos humanos, tá? Porque nós queremos medir o pecado. Esse pecado aqui passa. Por isso que nós temos que sempre estar nos limpando, nos purificando diante de Deus. Para nós conseguirmos nos achegar à presença dele. Ninguém entra na presença de Deus com vestes sujas. Não tem como. Quando o povo estava no
deserto e Deus estava dando a lei para Moisés, nas tábuas da lei, Moisés subiu o monte e a presença de Deus estava ali naquele lugar, né? Moisés teve um encontro com Deus assim, praticamente face a face. Só não foi tão face a face porque o corpo humano de Moisés não suportaria. Mas Moisés teve uma presença e o monte ali fumegava, o monte ali da presença de Deus tinha sinais claros de que a presença de Deus estava ali. E o povo não podia nem encostar no monte, porque senão a presença de Deus se lançaria contra aquele pecado, contra o povo que estava em pecado, de tão santo que Deus é. E nós temos que nos acostumar com esse conceito. Então o pecado, ele é instituído pecado para o nosso próprio bem. Se você não tem controle sobre impulsos sexuais, isso vai ser bom ou ruim para você? Vai ser ruim. Você vai ser ferido, você vai se machucar. Vai ser prejudicial para você, para sua saúde, sua saúde emocional. Porque tem pessoas hoje que não têm sentimento nenhum por outra pessoa. Sua saúde, ou aquelas pessoas que têm o sentimento e acabam sofrendo emocionalmente. Os extremos são doentios. Sua saúde física, sua saúde vital, tudo isso. Se você não controla o que você come, é bom ou ruim para você? Por isso que tem o pecado de glutonaria. Porque se você não controla, se você não tem domínio sobre o que está em suas mãos, logo você é dominado por aquilo. Então, se você não tem domínio sobre a comida, logo você vai ser dominado por aquilo. Compulsão, vai ter ansiedade, vai ter outras coisas para você suprir aquela necessidade. O conceito individual sobre cada compulsão, seja ela qual for, é o mesmo. A pessoa tem ansiedade, a pessoa fica pensando naquilo, quer aquilo o tempo inteiro, compulsão por compras, enfim, não é saudável para nós. Deus, ele deu poder para você, para dominar sobre todas as coisas. Foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem, para multiplicar e para dominar. Domine sobre todas as coisas. Deus te deu sua família, cuide da sua família. Deus te deu seus filhos, cuide dos seus filhos. Cuide de você. A pior coisa é você viver por necessidade. A pior coisa. Depois procure aí, pirâmide de Maslow. Eu vou falar aqui um pouquinho, ó. A gente tem, se a gente tá no baixo da pirâmide, onde você precisa do básico. O que seria o básico? Um ambiente limpo, lugar para descanso e alimento. Depois segurança, organização, né, saúde, social. Você tem um trabalho, diálogo, pessoas à sua volta, estima, que é você ter reconhecimento, ser recompensado pelo que você faz. E a autorrealização é onde você vai subindo de nível. Quando você não tem o básico, não tem como você subir de nível. Quando você não tem o básico para você, se você vive na necessidade, não tem como você levar de nível. Então,
nós temos que sair do estágio de ter necessidade. Nós temos que entrar no estágio de ter controle, de ter domínio sobre todas as coisas que Deus coloca em nossas mãos e nossas vidas. Nós temos que ter domínio para pensar com racionalidade e clareza. Nós temos que ter domínio para sermos intencionais, para colhermos resultados em tudo que fazemos. Em tudo. Em todas as áreas. Nós temos que ter domínio, compromisso com Deus. Estar aqui às 5 horas da manhã por 40 dias não é algo só momentâneo, mas é algo que tem que ser feito todos os dias. Um devocional, uma meditação, pensar na palavra de Deus, pensar em um futuro melhor para você, para sua família. É algo que tem que ser feito todos os dias. Tem que ser algo habitual a ser feito. Para você cuidar das 3 esferas da sua vida: a espiritual, a almática e a corpórea. Então você tem que alimentar o seu espiritual. Isso é todo dia. Da mesma forma que você tem que beber água todos os dias, você também tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias, de uma reflexão de Deus todos os dias, de atitudes que vão te aproximar de Deus todos os dias. Então, estar 40 dias aqui não é nada, porque como necessidade de cuidado da minha vida espiritual, eu tenho que estar todos os dias, disciplinadamente, tá? Então é isso. Nós temos que ter cuidados. O pecado, a restrição do pecado, que é a falta de controle sobre ele, não é para o nosso mal. É para o nosso bem. Para nós exercermos o domínio, para nós exercermos a maturidade. Adulto tem controle sobre as coisas. Criança não tem. Criança está aprendendo. E olha que nós nos esforçamos, quem tem filho sabe, para ensinar uma criança. Para parar de chorar, para ter controle sobre o que está sentindo, para analisar, falar, ó, você fez tal coisa, você falou de tal jeito, tá certo? Adulto, ele já é para ter o controle, já é para ter o domínio. Infelizmente, muitos adultos não têm. Ah, Thalita, você está querendo falar de moralidade? Sim. Moralidade é o limite que uma sociedade precisa para a boa convivência. Ética também. Em todos os ambientes, né? Tá? Vamos estar orando pelo Tocantins hoje, pelo estado do Tocantins e pelo nosso país, todos os dias aqui, tá bom? Durante 40 dias, hoje já é o 12º, passa rápido, tá? Então, vamos lá. Senhor meu Deus, obrigada por essa manhã, obrigada porque o Senhor está conosco, obrigada, Senhor, porque a sua forte mão nos sustenta. Senhor, que nós venhamos limpar as nossas mãos, as nossas vestes de todo pecado, de tudo que nos afasta de Ti. Ah, Senhor, como é ruim nós perdermos o controle sobre nós mesmos, perdermos o controle e o domínio sobre nós mesmos, andar sem rédeas. Como isso é ruim, que nós venhamos, Senhor, ter o controle e o domínio sobre todas as áreas da nossa vida, que nós venhamos estar com vestes limpas diante do Senhor, com mãos santificadas. E em nome de Jesus, que nós venhamos nos aproximar diante de Ti, para a honra e glória do Seu nome, todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Não queremos nos afastar de Ti, muito menos da Sua presença, Senhor.
mas queremos viver uma vida inteira que te glorifique, que é um ensaio somente para como será a eternidade. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti o estado do Tocantins. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, todas as pessoas ali, todos os habitantes do estado, seja crianças, jovens, adultos, idosos, coloco diante de Ti. Senhor, coloco diante de Ti, Pai, todas as famílias, todas as casas, todos os lares. Coloco diante de Ti todas as esferas que envolvem a sociedade, Deus. Coloco diante de Ti os hospitais, coloco diante de Ti os presídios, coloco diante de Ti, Senhor, todas as pessoas, Pai. Enfim, todas as pessoas. Trabalha, Senhor, nos corações, trabalha nas vidas. Mostra, Senhor, a Tua verdade, Pai, para eles. Abre os olhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que haja um mover do Senhor naquele estado. Fortalece, Senhor, o Seu povo. Fortalece a Sua igreja no estado do Tocantins. Espírito Santo, convence aqueles que o Senhor quer salvar do pecado, da justiça e do juízo. Deus, em nome de Jesus, que toda corrupção caia por terra, que toda corrupção, todo engano, Senhor, em todos os níveis, venham perder as forças e que a Sua presença, Pai, como labaredas de fogo esteja sobre esse estado e que anjos, Senhor, poderosos estejam guardando e protegendo esse estado, Pai Santo, e que em nome de Jesus o Seu nome seja glorificado ali, nesse território, Deus, que seja consagrado a Ti e que nada, nenhum engano venha prevalecer, mas que a justiça venha prevalecer. E da mesma forma, eu oro pelo nosso país, para todas as esferas, Pai, que só o Senhor pode reestruturar o déficit que está neste país. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Amanhã vamos estar aqui de novo, tá? Até amanhã.